Jesus Cristo, teu Filho, nós continuamos na sua presença, agora nesse momento apresentando o teu servo, o teu filho que vai ministrar a tua palavra. Usa nas tuas mãos, Senhor, e fala conosco nesta noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Os irmãos podem se assentar, nós já lemos aqui os textos da lição de hoje, lição número 5, como já foi falado, de domingo. As lições deste trimestre, o primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro e março, ela trata da Santíssima Trindade e trata do Deus único revelado em três pessoas eternas. A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Já vimos a primeira lição, o mistério da Santíssima Trindade, e depois vimos 3 lições seguir sobre Deus, o Deus Pai. Nós vamos iniciar agora, são mais 3 lições sobre Deus Filho. Lição 5, 6 e 7. Hoje é o Deus Filho, domingo vai ser o Filho como verbo de Deus, e depois a lição 7, a obra do Filho. Depois também temos 3 lições sobre o Espírito Santo, depois uma outra lição sobre o Pai e o Espírito Santo, e a penúltima lição, o Filho e o Espírito Santo, e encerrando lá na 13ª lição, no final de março, vai ser a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então são lições para nós acrescer o nosso conhecimento neste tema, falando sobre a Santíssima Trindade. Tem sido ministrado aqui pelo pastor Leandro, sobre os credos das Assembleias de Deus, e um dos credos é: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós cremos que há um só Deus, mas Ele existe em 3 pessoas. Eu acho que na primeira lição, num momento parece meio complicado esse negócio, mas aos poucos a gente vai pedindo ajuda de Deus e Deus vai revelando, porque a Bíblia chama o Espírito Santo de Deus, Pedro disse para Ananias e Safira: tu não mentiste aos homens, tu mentiste a Deus. E eles mentiram ao Espírito Santo, ele chamou o Espírito Santo de Deus. Jesus, o Filho, foi chamado de Deus. Tomé disse, quando Jesus se revelou para ele depois de crucificado, lembra Tomé que não acreditava? Ele disse: Deus meu e meu Deus. Se Jesus não fosse Deus, Jesus teria repreendido ele. Não, tu está me dando um título que eu não sou. E Jesus ficou quieto porque ele é Deus. Aí vai ver várias passagens no Antigo Testamento, fala do Pai como Deus. O próprio Jesus orava o Pai, a Deus como Pai. Mas a Bíblia fala que há um só Deus, Então por isso que a gente tem que andar com cuidado, para não virar adorar a mais de um Deus, um politeísta. Nós somos monoteístas, adoramos a um único Deus que é em 3 pessoas. Então nós vamos, aqui a introdução, eu vou ler e vou depois explicando. Ratificamos, ou seja, confirmamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração, lembra que nós lemos aqui em Mateus capítulo 17, aquele momento ali da transfiguração, é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho. Nele, Jesus,
a segunda pessoa da Trindade é exaltado diante das testemunhas, com aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade e a centralidade, a divindade, a centralidade e a missão redentora do Filho de Deus. Então nós vamos ver nessa lição essas três, coisas aqui. Nós vamos ver a divindade de Jesus, ele sendo divino, ele como sendo o centro de tudo. Nós vamos ver que os profetas lá no Antigo Testamento falavam de Jesus. Moisés falou que viria um outro depois dele. E a missão redentora do Filho de Deus. Ele realizou a obra salvífica no Calvário. O primeiro ponto da nossa lição diz a divindade do Filho. Subtópico 1 fala que a concepção virginal de Jesus. Então isso também é um dos credos das Assembleias de Deus. Cremos que Jesus foi concebido conforme está nas Escrituras, foi lido aqui, em um ato milagroso de Deus. A biologia vai dizer que não pode, a natureza vai dizer que não pode. Muita coisa não pode para os homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Então, muita coisa nós temos que deixar de lado o que nós aprendemos na escola e nos alinhar com a fé. A Bíblia diz, pela fé entendemos que o mundo foram criados. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a comprovação das coisas que não se veem. Aí ele segue dizendo, o escritor aos Hebreus, capítulo 11, diz, e pela fé entendemos e aceitamos que o mundo foi criado, e foi dessa maneira. Então, tem coisas que não vai dar, ninguém vai explicar, e se a gente tentar explicar com filosofias, com entendimentos humanos, não vai dar certo, porque não tem como explicar. É milagre, Deus quis assim, Deus fez assim, e nós temos que aceitar e confiar. Então está aqui, a concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra, no grego episkiazo, refere-se à presença divina. Está lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 35, quando Deus ali vai como uma nuvem, protegendo o povo de Israel, abrigando ele. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra, ou seja, o poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade. O Pai, enviando o Filho de Deus sendo gerado, e o Espírito Santo ali cobrindo a Maria, aquela pessoa escolhida. Então aqui fala na sombra que iria repousar sobre Maria. A mesma coisa como falamos aqui, lá a proteção de Deus para o povo de Israel, quando andava no deserto, ali a Bíblia diz que Deus durante o dia mandava uma nuvem para fazer sombra, para eles poderem andar, caminhar.
e à noite uma coluna de fogo. E ali a Bíblia diz que através daquela nuvem era a presença de Deus. Deus estava protegendo eles. A deidade, né, absoluta do Filho. Deidade aqui é sinônimo de divindade. É algo que é adorado, né, é o Criador. É fonte de tudo que é divino, isso que é deidade. Vamos ver então o que fala o comentarista nesse segundo ponto. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância do Pai. Jesus, né, falando aos discípulos, ele falou que eu e o Pai somos um. Aqui está em João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Então fala aqui na unidade, são a mesma coisa. E também João, capítulo 14, tem ali uma pergunta, eu acho, Filipe, né, quando Jesus começa a dizer que tem um lugar no céu para todos, e iremos para lá com o Pai, ficaremos para sempre. E aí Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Nós só precisamos de um sinal para nós. Sabe aquela dúvida que fica, né? Sigo, não sigo, faço, não faço? Não é? Filipe tinha essa dúvida, e Filipe fez um pedido para Jesus aqui em João capítulo 14, diz: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse para ele: eu estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não viram o Pai, não conhecem o Pai? Aí ele diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então aqui uma só pessoa. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Ele é a segunda pessoa da Trindade, e foi enviado pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne, sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 11 ao 11. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11. Quem encontrou, pode ler, por favor. Muito bem, então veja aqui que sendo em forma de Deus, não teve, né, por usurpação, que é tomar por força, né? Usurpação é tomar alguma coisa por força, pode ser um lugar, um trono, um direito, alguma coisa. Aqui, né, o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz que ele, sendo em forma de Deus, não forçou ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Nesse ponto aqui nós estamos vendo Jesus, as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, ali no Monte da Transfiguração, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, ali mostra
né, bem clara a natureza divina de Cristo, porque uma pessoa não conseguiria fazer ou parecer o que ele apareceu ali no monte. E a natureza humana dele, nós vemos muito, né, clara quando ele se aproxima do momento da crucificação. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então ali ele expressa a natureza humana, né? Quem é que não tem medo? Tu vai ser condenado, né? Vai ficar pendurado numa cruz até morrer. Todo mundo treme o joelho, né? Ali, e Jesus ficou assim porque ele era humano. Então, essas duas naturezas, elas são importantes nós entendermos, porque o sacrifício para a nossa salvação tinha que preencher esses dois requisitos. Se fosse só uma pessoa humana, seria como os dois ladrões ali da cruz, estariam pagando pelos erros dele, não é? Pronto, foi condenado, não tem o que fazer, vai morrer. Jesus nem poderia ter dito, né? Se fosse só humano, Jesus não poderia ter dito: ninguém tira a minha vida, mas eu dou. Se ele fosse só humano, ele não poderia dizer isso, né? Porque iam tirar a vida dele, mesmo que ele não quisesse. Mas ele, como ele era Deus também, ele disse assim: ó, a minha vida que vai ser tirada, não, na verdade não vai ser tirada, mas eu vou dar. Então ele era divino, porque ele é a vida e ele permitiu que acontecesse tudo aquilo com ele, né, em nosso favor. Então essa união das duas naturezas, né, e divino, porque o sacrifício tinha que ser perfeito, de um cordeiro imaculado, sem mancha, enfim, sem pecado. Essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Aí ele traz aqui os concílios, né, de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, dizendo que ele é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 3 ao 4. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Então o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta lá, primeira carta ao Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5, porque há um só Deus, olha só, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, ser humano. Jesus Cristo como mediador. Jesus Cristo como Deus. Então aqui completa todos esses requisitos necessários à divindade absoluta de Cristo. Subtópico 3 aqui diz os atributos divinos de Jesus. Estamos vendo a divindade de Jesus nesse primeiro ponto. Então, como a segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais à divindade. Então, esses atributos aqui, eles são aqueles atributos que a gente chama de incomunicáveis. E tem os comunicáveis. Os atributos incomunicáveis é aquilo que nenhum de nós tem. Só Deus. E os comunicáveis é aquilo que Ele comunica conosco. Deus tem, mas passa para nós. Amor, não é? Fidelidade, nós temos que amar, nós temos que ser fiel. Mas esses aqui que nós vamos ver só pertencem a Ele, olha só. Então, entre esses atributos está a eternidade, pois Jesus não teve começo, pois é eterno com o Pai. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que Ele é o Pai da eternidade. Imutabilidade. Então, vamos ler Hebreus 13 e 8. 13
8. Quem pode ler? Falar sobre a imutabilidade, que não muda. Quem? Viu? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aqui fala, então, que ele não muda, imutável. Também onipresente. Jesus declarou sua presença universal. Ele disse assim, ó: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20. 2 ou 3. Então, Jesus está aqui, porque ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus. Mas lá, vamos ir para bem longe, lá no Japão, né, lá no outro lado do mundo, não sei que hora deve ser lá agora, mas lá se tiver pessoas reunidas, lá está Jesus também. Se for em nome dele, ele está lá no meio daquelas pessoas. São bastante ou pouca, não interessa. Se é uma igreja grande e bonita e estão reunidas ali em nome de Jesus, a onipresença de Jesus, né, diz que ele está ali no meio daquelas pessoas. Se é uma casinha simples, no meio do mato, não importa. Ele é onipresente e ele está em todo lugar. Esses são os atributos essenciais, né? Também tem a onisciência, que sabe todas as coisas. Onipotência, tem todo o poder. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir. Está lá em Apocalipse. Eis que eu tenho todo o poder, ou eu sou o todo-poderoso. Então ele tem todo o poder, ele é onipotente, nada é impossível para ele. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Então, Jesus, Filho como Deus. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. Então, cremos que Jesus é o Filho de Deus e é Deus também. Vamos para o ponto 2, a centralidade do Deus Filho. Então, Jesus como centro. A glória sobrenatural de Jesus, subtópico 1. Olha só, Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até um alto monte. Nós vimos isso na nossa leitura, aquela ali em Mateus capítulo 17, né, quando Jesus levou eles. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles. Então aqui, essa transfiguração é uma transformação, uma metamorfose que aconteceu ali, algo sobrenatural, tá? Não tem como explicar isso, não tem a química, a física, né, não vão, a inteligência artificial não vai explicar isso aqui é coisa de Deus. Então ali, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O verbo transfigurar é a tradução do grego metamorfó, do qual se originou o vocábulo metamorfose, que é a transformação ou mudança. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória de sua natureza divina, com aparência resplandecente. Aqui ele diz aqui, ó, um prólogo escatológico. Então, prólogo é um termo que usam, né, que vai introduzir uma situação, uma narrativa, né? Ele antecipa alguma coisa. Então, o prólogo escatológico, um vislumbre de Cristo pós-ressurreto e glorificado. Já vamos explicar isso aqui. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina. Duas naturezas em uma só pessoa. Aqui,
a divindade de Jesus foi revelada. Olha, a divindade de Jesus aqui no Monte da Transfiguração ficou clara para aqueles 3 que estavam ali. Uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado. Então, Jesus levou esses 3 lá, Pedro, Tiago e João, ali para aquele lugar. Lá, os irmãos leram aqui, que aconteceu essa transformação ali na frente deles, né? Essa transfiguração. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz, e apareceram quem ali para eles? Moisés e Elias. Nós já vamos ver. Esse nosso ponto aqui é que Jesus é o centro. Tá? Nós já vimos que Jesus, ele é divino, ele é Deus, e nós vamos ver aqui, agora o Pai, como que jogando os holofotes para Jesus, para que tudo ali fosse olhado e verificado em Cristo. Então, levou lá e aconteceu isso aí. Vamos ver agora aqui. O testemunho da lei e dos profetas. Estando no monte, eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, esses 2, né, que já não existiam mais, estavam ali falando com Jesus. Olha só agora aqui o que o comentarista traz importante, olha. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, porque a Bíblia traz várias passagens, né, que os mortos foram. Né? Tem lá aquela parábola do rico e do Lázaro, que o rico está naquela situação e ele pede, mas deixa eu ir lá nos meus familiares avisar ele. E ali, né, naquela parábola, Deus diz para Abraão, Deus diz para ele, não pode, porque não tem comunicação entre vocês e os vivos, não tem. Quem tem que falar lá são os vivos falam para os vivos. Então, não é os mortos que vieram ali e estão conversando, tá? Não foi um contato com os mortos, mas um ato divino carregado de significado escatológico, porque Moisés representa a lei. Então, a lei foi dada através de Moisés. Ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Sua presença, ou seja, a presença de Moisés, indica que toda a lei aponta para Cristo. Então, ali, os dois, Moisés e Elias, estão conversando com Jesus. Né? Depois nós vamos ver mais alguma coisa aqui na frente. Mas aqui é importante nós vermos que toda a lei aponta para Cristo. Elias, vamos ler Mateus 5,17. Mateus 5,17. Jesus está falando dele e da lei. O que ele veio e em relação à lei. Quem encontrou pode ler. Mateus, capítulo 5, e o versículo 17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Muito bem. Então, aqui falando, né, sobre a lei e os profetas. Nesse ponto, por enquanto, nós estamos na lei. Então, ele não veio excluir, tirar, apagar por completo ou algum trecho, abrogar partes. Ele não veio fazer isso. Ele veio, o objetivo que ele diz aqui, ele veio para cumprir a lei no meu e no teu lugar, porque eu não conseguiria cumprir toda a lei, nem você, mesmo que se esforce. Ninguém conseguiria. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo. Então ninguém conseguiria cumprir a lei, nem os homens mais santos da face da terra não conseguiriam. Aí Jesus disse, eu não vim
tirar pontos da lei para que as pessoas possam cumprir. Eu vim para cumprir ela no lugar das pessoas. Esse é o resumo. Moisés, agora vamos para Elias. Ó. Lembra que eram as duas pessoas que estavam ali com Jesus? Elias representa os profetas, considerado o símbolo da proclamação profética. Então Deus falava, né, através dos profetas. Na maioria das vezes é através dos profetas. Raríssimas vezes através de outros meios. Mas eram os profetas que Deus usava para falar ao seu povo. Alguém, por favor, já pode abrir aí Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e o 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e o 2. Eu vou terminar a leitura aqui. Ó. Então, sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias. Muitos profetas anunciaram a vinda do Messias. Né? Isaías capítulo 9, versículo 6 fala, né? E também capítulo 53, um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será... Né? 9, né, e 6, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Esses dois personagens testemunham que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Então aqui estamos falando, né, de Elias como profeta, a voz de Deus, Deus falando no Antigo Testamento através dos profetas. E agora vamos ver o que o escritor aos Hebreus traz sobre Jesus. Quem pode ler? Muito bem, olha, falado antigamente, muitas maneiras e pelos profetas. Agora ele fala como conosco? Pelo Filho. Então ali estão essas duas personagens representando esses dois pontos fundamentais para o judaísmo e consequentemente para a salvação da humanidade, né? Então agora nós vamos ver o resumo desta transfiguração. Agora, a aprovação divina do Pai. Então, imagina aquela cena ali, né? Então, os três ali, Jesus sabia tudo o que ia acontecer, mas estão os três olhando, né? E aí tem do lado Moisés, eles sabiam o que Moisés representava. Do outro lado, o profeta Elias, eles sabiam o que o profeta Elias representava. E agora nós vemos uma outra pessoa entrando na cena ali, que é uma voz, que é Deus. Olha só, a transfiguração atinge o seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. A voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus. Lembra aquela nuvem que nós falamos lá, né, em Êxodo, que era a presença de Deus, que é protegendo o povo? Aqui ela está de novo, olha. Então, a voz vindo da nuvem, símbolo da presença de Deus, ecoa as palavras já proferidas antes lá no batismo. Lembra que nós estudamos numa lição, quem veio na lição lá, sobre o batismo de Jesus lá, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, quando Jesus foi batizado por João Batista, né? Então aqui de novo, ali Jesus está no início do seu ministério, está começando, vai ser batizado, tem a confirmação do ministério de Jesus. Aqui, nesse capítulo 17, ele já está no finalzinho do ministério, ele está se preparando para entrar em Jerusalém, e depois de Jerusalém ele não sai mais, ele começa ali todos os preparativos para a crucificação. Inclusive, se os irmãos vão ler no capítulo 16 de Mateus, antes desta transfiguração aqui,
Jesus dá um tipo de um toquezinho no que ia acontecer. Ele fala para os discípulos, né? Ele diz, olha, o Filho do Homem, ele vai ser entregue lá para os fariseus, vai sofrer, vai padecer e tal, vai morrer, mas vai ressuscitar o terceiro dia. E aí Pedro diz, não, isso não vai acontecer, eu vou puxar minha espada e vou te defender. Lembra dessa parte que aí Jesus disse, não, Pedro, afasta de mim, né? Está sendo usado aí. Isso um pouquinho antes da transfiguração. Aí, nesse momento da transfiguração, Deus está preparando eles para o que viria a seguir. Então, olha só. Diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é seu Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. A expressão em quem me comprazo revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita. Aqui tem umas referências bíblicas aqui, mas não vai dar tempo de nós ler. A voz do Pai é uma afirmação, olha só, é uma afirmação da centralidade de Cristo. Os dois estavam ali, lei e a voz de Deus, representado pelas duas pessoas do Antigo Testamento. E Deus aí faz tudo ali girar em torno do Filho. Este é o meu Filho. Deus não falou sobre Moisés, que foi uma boa pessoa, que tirou o povo do Egito, que foi grandemente usado, poderia, né, dar um elogio, agradecer a Moisés, não, poderia falar para Elias, o homem de fogo, o homem que permaneceu fiel, profeta bom, profeta honesto, correto, não falou, só diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele, diz aqui, a ele ouvi, a ele escutai. Glória a Deus. Então, a voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo e sustenta a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em que o Filho é Deus gerado pelo Pai e consubstancial com Ele, junto com Ele, da mesma substância, da mesma essência. Então, irmãos, essa transfiguração aqui, já vamos encerrar daqui um pouquinho, é algo tremendo, porque ali, se os irmãos vão ver, Hebreus capítulo, Mateus, né, capítulo 17, os irmãos vão ver que Pedro, ele diz que, ali no versículo 4, 17, 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estar aqui, bom é estar neste lugar, bom é estar aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Pedro sempre tinha umas ideias, né, boa. Então, aí eu estava pensando comigo, essa expressão de Pedro, ela tem um sentido, né? Um sentido para nós. Não era bom aquele lugar ali para eles? Já pensou? Tudo ali bonito, né? Transfigurado, divino, maravilha. Aí ele diz assim, ó, bom é estar aqui. E era bom mesmo, na presença de Deus. Ali a Bíblia diz aqui que tinha raio, né? Tinha resplandecente. Então, na presença de Deus, não deve ser ruim na presença de Deus, né? Deve ser uma coisa boa. E ele diz assim, ó, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui. E eu pensei, na nossa vida é assim também, não é mesmo? Tem momentos que a gente está bem, não está? Está tudo bom, está tudo certinho, está alegre, ou está na igreja, ou está em outro lugar qualquer, e a gente pensa, bom é esse momento, bom é essa fase da minha vida, né? Bom, que bom que a gente pudesse continuar sempre assim, tudo certinho, tudo bom, tudo na mil maravilha, tudo em paz, em casa, no trabalho, tudo ok, não tem nada errado. A gente até desconfia, né? E Pedro diz, eu quero ficar aqui. Vamos fazer 3 cabanas aqui, Ah, mas não dava para ficar. E Jesus disse, como se, né, Jesus dissesse para ele, não dá para ficar. E estando eles a falar ainda depois,
veio a nuvem e diz que esse é o meu filho amado, escutai-o. Depois ali no versículo 8 em diante, né, Jesus agarra e tira eles do monte, tira eles. Isso nos mostra as fases da nossa vida. Tem horas que está tudo bem, mas não temos como ficar sempre no monte, não tem como ficar sempre nas coisas boas, a vida, a realidade é outra. Mas o Deus que estava no monte transfigurado, vai lá para o vale com você também, Ele vai estar lá, Ele vai entrar em Jerusalém contigo, Ele vai passar todos aqueles martírios, aquela dificuldade, o medo, né, as ameaças, as provocações, né, todas as coisas ruins que os discípulos mesmo passaram depois. Lembra o medo que eles tiveram? Esses mesmo que Deus deu uma visão maravilhosa para eles, preparando eles, fortalecendo o coração deles, mostrando que Deus é poderoso, que eles não precisavam ter medo. Tudo tem um propósito. Então, se você está passando por uma situação, tem um plano de Deus, um propósito de Deus, seja coisa boa ou coisa ruim, Deus sabe todas as coisas, Deus tem plano. E ali Pedro queria fazer 3 tendas, olha, 3 tendas, ainda bem, irmãos, eu pensei, eu estava lendo a lição e disse, ainda bem, já vou terminar, ainda bem que Jesus não deixou fazer as tendas, ainda bem, graças a Deus, porque, irmãos, se fizesse ali aquelas tendas ali, ia dar uma confusão, ia ter gente indo lá para a tenda de Elias, né, para adorar Elias, que era o melhor de todos, ia ter gente indo lá para a tenda de Moisés, ia ter um monte de coisinha sendo vendida ali em volta, bonequinho de Elias, bonequinho de Moisés e coisa, ia ser um comércio tremendo, ia ter gente indo ali pela tenda de Jesus, e se bobear, Alex, iam se pegar no tapa. Porque o ser humano é assim, ele quer tudo, adorar e fazer as coisas, e aí Jesus, não, a tenda que eu vou erguer vai ser na cruz, lá no Calvário eu vou erguer uma tenda, é para elas que vocês têm que olhar, é aquela tenda, a única tenda que vai ficar é o Calvário, e não permitiu. Glória a Deus por isso. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, e a Bíblia diz que eles descem dali, e em seguida Jesus entra em Jerusalém, e tudo começa para o sacrifício de Deus. Encerrando o último ponto, a centralidade do Filho, que nós já vimos, né? Deus ali mostrando que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até o alto monte, ali Ele se transfigurou. Depois nós vimos agora o último ponto, a missão redentora do Filho, o Filho como revelação suprema. Ele diz aqui, escutai Ele, a voz de Deus ali naquele momento, e ali nos mostra que não é Moisés, que a lei, nem Elias que devem ser ouvidos, mas Cristo. Então agora, como nós vimos em Hebreus, Deus quer nos falar através do Filho. Esse evento sinaliza a transição, olha só, entre a antiga e a nova aliança. Entre a antiga, transição entre a antiga e a nova aliança. Lembra que nós falamos aqui um dia, Novo Testamento, Nova Aliança, Antigo Testamento, Antiga Aliança. A antiga aliança baseada na lei. Agora, a nova aliança baseada no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus. Então, vimos então agora o subtópico 2, a exclusividade de Cristo na redenção. Então, Cristo, o único que é capaz de salvar a humanidade. Aqui o comentarista diz, Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou, restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Ele é o cumprimento. Ele é o único mediador, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele é o único mediador
entre Deus e os homens. O aprendizado pela experiência, o último ponto, a revelação da glória de Cristo ressurreto também foi um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu, nós já falamos aqui, para o sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio com evidência incontestável. Ele diz, olha isso que Pedro disse depois, 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz assim, mas nós mesmos vimos a sua majestade, nós mesmos. Então, Deus mostrou para eles aquilo ali, tudo, transfigurado, porque o líder deles, aqueles que eles seguiam, daqui a poucos dias estaria crucificado. Mas então eles guardaram no coração aquela imagem, aquela visão que eles viram Jesus ali sendo glorificado. E a voz do Pai, afirmando que Jesus é o centro e sustenta todas as coisas. E encerrando aqui a conclusão da nossa lição, diz, a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito Santo. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração e ouvi-lo. Por isso que Deus diz, ouçam Ele, escutem Ele e segui-lo em obediência e gratidão. Obediência, reverência e gratidão. Então Jesus como Filho, o Deus Filho, aquele que morreu pelos nossos pecados. Ali no episódio da transfiguração, ele mostra que é Deus, mas não ficou lá no monte, ali como Deus. Ele precisava descer a Jerusalém e ir para a cruz, por mim e você. Ali ele só antecipou a glorificação dele, agora glorificado, mas ainda tinha no caminho o sacrifício, por mim e por você. Esse é o Deus que você serve, não é? Então, Ele pode nos dar experiências boas, momentos bons com Ele, para que nós possamos enfrentar as dificuldades do dia a dia. Ele sabe o que você vai enfrentar amanhã, por isso Ele nos deu essa palavra hoje, para confiarmos nele, para acreditarmos nele e levantar a cabeça e seguir. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou passar ao pastor Leandro agora. Vamos encerrar então. Mas fique com isso no teu coração. Fique com isso no teu coração. Tem momentos que são bons em nossas vidas. Mas o Deus do monte da transfiguração, Ele está conosco sempre. Lá, quando vêm as ameaças, as espadas, mortes, tristeza, Ele estava junto com os discípulos. Ele não abandonou os discípulos, foi os discípulos que abandonaram Ele, mas Ele não abandonou e Ele não vai te abandonar nunca, jamais. Doença, problema financeiro, problema no lar, problema no relacionamento, seja qual for a ordem da dificuldade, o Deus poderoso, o Criador, está contigo sempre. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar e agradecer a Deus. Ore comigo, Deus amado, Deus querido, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por tudo que Tens feito por nós, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Nós vimos pela Tua palavra que o Senhor, meu Jesus, é o Deus Filho único,
que morreu por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e em Ti está centralizada todas as coisas. O Senhor é o único mediador entre o homem e Deus Pai. Tu és aquele que está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo e renovando as nossas forças. Sabemos que muitas vezes passamos por momentos alegres, bons, sim, e agradecemos por esses momentos que o Senhor nos concede de confraternização, de união, de alegria, de paz, mas também sabemos que tem momentos difíceis em nossa caminhada, onde vamos passar pelo vale da sombra e da morte, mas até ali o Senhor está conosco, nos guardando, nos livrando, nos sustentando das nossas quedas, nos livrando das mãos do inimigo. Abençoa agora cada um e ajuda para que possam seguir nesta caminhada, olhando para Ti, que é o autor e o consumador da nossa fé. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Dizemos todos, amém. Vai em paz, Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, em nome de Jesus.